Boa noite, pessoal. Shabbat Shalom a todas e todos, irmãos, irmãs. Vamos seguir na luta em Cristo Jesus aí. Bom, tô numa semana bem cansativa aí, também de resfriado e tal, né? Ainda meio com a voz, né, meio trancada aí, nariz meio trancado, a voz meio fanhosa, então desconsidere isso. Mas estamos aí, né? De novo, né? Não fomos à praça, até por condição de saúde e tal. Também o pessoal não ia poder estar lá hoje, enfim, né? Daí, como são 2 ou 3, né? Fiquei em casa aqui e vou ministrar uma coisinha do coração de Cristo para vocês. Bom, só para esclarecer uma nomenclatura, né? Eu estou chamando as ministrações de até 19 minutos e 59 segundos de palavra curta, né? De 20 minutos para frente, né? Chamar de ministração da palavra, mas assim, isso não tem lugar nenhum, apenas foi uma coisa que veio na minha cabeça e tal, e assim eu ser. Bom, na verdade, eu inclinei meu coração, né, para falar sobre Lucas 10 hoje. Mas eu fui ler a Bíblia um pouco mais cedo, uns 40 minutos atrás, para orar, para, né, confirmar se era isso que eu devia falar. E Deus nos surpreende, né? Abri em Lucas, abri um pouco para o fim da Bíblia, perdi a passada da mão e abri em Tiago 5 e li a primeira chamada ali, que é Tiago 5, do capítulo 1, né? Tiago 5, versículo 1 ao versículo 6. E aí diz assim, olha só que louco. Não dá nem para explicar, sabe? Porque eu não queria falar sobre nada disso, mas Deus, ele faz a vontade dele, né? Até nisso ele põe a vontade dele sobre as nós quando a gente se entrega. Então vamos lá, olha só que louco, como é atual isso. Tiago 5, do 1 ao 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que sobrevirão, ele diz no futuro, né? Desculpa um pouquinho, a cabeça está um pouco cansada mesmo. Que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, de Adonai de Sebaiot. Tendes vivido regaladamente, ou seja, com muito, sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amados, isso é muito forte e é bíblico. Vocês bem sabem que a doutrina de Cristo, que nós temos pregado e vivido, apesar dos pesares, apesar de ninguém nessa terra ser justo, ninguém ser perfeito, e por isso precisamos do Messias Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz, de uma vez por todas e para sempre, para nos remir até o dia da volta dele. Para quem crê e aceita, pede perdão e aceita o perdão que ele dá. Porque ele dá o perdão, nós temos que pôr no nosso coração que estamos perdoados, se assim mesmo, de verdade, nós tivermos perdoado, né, o nosso próximo e o coração aberto pedido a Deus. Bom, irmãos, vocês bem sabem que a doutrina de Cristo não é como água
e óleo que não se misturam, ou qualquer outro tipo de matéria que é contrária uma à outra. Trevas, escuridão, areia e diamantes com água e nada disso. Não se misturam. É bem fácil de ver o que é uma coisa e de ver o que é outra quando se enxerga claramente em Cristo Jesus. Também vocês sabem que a gente não tem feito pregação política, e sim apenas a palavra de Deus. E mais uma vez, Deus cobra o Biblical Bermas de dar uma chamada. Mesmo que eu mesmo queria falar de Lucas 10, Deus fez eu abrir nessa passagem há 40 minutos atrás para falar sobre isso, né? Agora 45 minutos atrás. Bom, os ricos. Quem são os ricos que Tiago está falando aqui? Né? No versículo 1 ele diz: atentai agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. No futuro, ele diz. Vocês ainda vão ver que a riqueza de vocês vai ser motivo de choro e lamento e desventura. Amados, não boteis os vossos corações nas riquezas deste mundo, porque ali no versículo 2 e 3 de Tiago 5, vai dizer que as riquezas estão corruptas e as roupas comidas por traças, que a ferrugem há de ser testemunha contra vós, como fogo vai devorar as vossas carnes. Se a gente for lá para Mateus 6, lá no Sermão do Monte, Mateus 6, vamos lá para Mateus 6, do 19 ao 21, Jesus já falou isso. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrão escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nenhuma, ferrugem nenhuma corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Isso é bíblico, amados. O próprio Cristo falou: não botemos o coração no dinheiro, nos bens materiais desse mundo. Isso não quer dizer morra de fome, faça um atestado de pobreza onde você não vai comprar nem sequer o pão que você vai comer. Não, porque Deus dá o pão de cada dia a nós, todos os dias. E dá dobrado quando a gente faz a vontade dEle e guarda as coisas dEle. Dá dobrado no sentido do pão físico, que é o alimento, e do pão espiritual, que é a própria palavra de Deus em Jesus Cristo. Amados, olha só o versículo 4. O versículo 4 vai chamar fortemente Deuteronômios 24, do 14 e 15. Deuteronômios 24, 14 e 15, porque ele diz assim, Tiago 5, 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos dos senhores dos exércitos. O que é o mundo hoje? O que é o Brasil hoje? Ricos e mais ricos e mais ricos que acumulam e são isso aqui na fatia do extrato social, estão oprimindo fortemente o mais pobre, retendo os seus direitos, deixando de pagar salários. E a justiça cega que serve os ricos. Isso é bíblico, amado. Isso não é discurso político, coisa nenhuma, até porque nós jamais citamos nome de ninguém aqui, político, de candidatos. Não, isso é bíblico, amados. E não estamos direcionando contra alguma pessoa específica, não. X, Y, Z, não. Eu creio sim que há ricos que sirvam de coração ao Senhor, que não botam
o seu coração na riqueza em primeiro lugar, mas podem ter certeza que é uma pequeníssima minoria, porque Jesus disse, é mais fácil um camelo, uma hipérbole, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, nada é impossível, porque um camelo pode passar pelo fundo de uma agulha sim para Deus, porque diz Jesus que nada é impossível, porque para Deus tudo é impossível. Se você dizer para figueira brava com fé, arranca-te daqui, planta-te no mar, ele disse, acontecerá. Então não é impossível, mas é muito improvável, amados, é muito improvável. Mas eles estão retendo e estão fazendo contra a vontade do Senhor. Vamos lá para Deuteronômios 24, 14 e 15. Vocês vão ver que já está escrito na lei isso. Isso aqui há mais de 3.000 anos, amados. É muito louco. No mínimo, há 2.600 anos. Deuteronômios 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro, ou seja, o trabalhador comum, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porque o dia bíblico é contado de um pôr do sol ao outro. Porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Oh, meus amados, atentai, vocês ricos, e aos pobres que anseiam pelas riquezas. Isso não é um dito para os ricos e apenas, mas aqueles pobres que desejam acima de Deus a riqueza desse mundo, as glórias, os status, todos os bens materiais. Ó, amados, atentais ao que Cristo diz. E ainda, ele diz no versículo 5, tendes vivido regaladamente, ou seja, né, com muitas coisas sobre a terra, tendes vivido prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Isso vai trazer o quê? Deuteronômios 32:15, né, engordar o coração é um dito Deuteronômio, né, lá em Deuteronômios 32:15. Olha aqui o que a Bíblia nos diz. Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Quem que é a rocha da nossa salvação, amados? Quem que é a casa da rocha? Beit Zur, a casa da rocha que Jesus falou, é o próprio Cristo. Ele é a rocha que esteve no deserto com Moisés. Ele é quem supriu as necessidades do povo no sol e na chuva, no vento e à noite. Ele, amados, ele é Yeshua HaMashiach. Yeshua é a salvação de Deus, é a salvação da rocha. Meus amados, não desprezeiem Jesus, pondo as coisas desse mundo à frente de Cristo, porque por fim, lá em Salmo 119:70, também fortemente, Tiago, inspirado por Deus, fez uma citação indireta. Salmo 119:70. Tornou-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. O salmista diz aqui, eu me comprazo na tua lei. Como Paulo disse em Romanos 8:2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me fez vencer a lei do Espírito da morte, que ou seja, é o pecado, é o que transgride as coisas de Deus. E ainda ele diz, Tiago 5, que condenaram os justos, tendo condenados e matado justos. Ainda há pouco, né, mais cedo, eu vi o vídeo de uma menina, uma pobrezinha menina com um tipo de doença degenerativa muscular, que um juiz tirou dessa menina, acho que era Laísa o nome dela, tirou o remédio dessa menina,
que fazia ela diminuir a dor dela, uma menina tão linda, mas não só ela, como muitos têm sofrido, juízes satânicos vivendo pela riqueza desse mundo. Com certeza há juízes crentes em Jesus Cristo, mas é a minoria, amados. Atentai, atentai. Não oprimam o pobre, não deixem de dar o que é devido a ele, para que ele não clame contra vocês. Tirem esse sebo, essa carcaça de gordura que cobre o coração de vocês. Circuncidai o coração de vocês, está escrito, ao judeu e ao gentil. Deuteronômios 10, 16, Jeremias 4, 4. Paulo falou disso em Romanos 2. Atentai e deixai de fazer a maldade em nome de Satanás. Porque vocês deixam o povo morrendo e aumentam os seus salários dia a dia. Chega, chega. O pobre está clamando a Jesus Cristo e hoje ele pediu, ele mesmo, eu tenho certeza absoluta disso, não é coisa da minha cabeça, não é loucura, porque se assim o fosse, Deus já teria queimado a minha língua enquanto eu estou falando com vocês. Mas ele falou, filho, vá, nem pergunte por quê. E agora ele está me explicando nesse momento. É uma chamada, é uma exortação aos ricos das riquezas desse mundo. Atentai e acumulai riquezas no céu, servindo a Jesus Cristo em primeiro lugar. Não só com a boca, como alguns doidos que estão subindo em monte e clama tudo que é para a glória de Jesus e na verdade é para a glória deles mesmos. Atentai. E juízes que tomam a glória de Cristo e jogam o pobre, como essa pobre menina Laís, à morte com dor, sofrida e dia a dia. Atentai, porque a hora que ela clamar e esses pobres, doentes, sofridos, servos de Cristo clamarem, vocês vão ser ceifados dessa terra como um piscar de olhos. Arrependam-te, arrependam-te. E cada dia, mais e mais, todos nós nos arrependamos e busquemos a verdadeira riqueza, a riqueza do mundo por vir, a riqueza que será nos entregue, a coroa da salvação, que todos esses homens inspirados por Deus falaram na volta de Jesus. É o que eu peço, amados, e sempre oro, no nome santo de Jesus, Beshem Yeshua HaMashiach, amém. Em nome de Jesus, meus amados, amém. Que a paz de Deus esteja sobre vocês, que Shalom adentre a casa de vocês, a paz verdadeira, que não é como o mundo vos dá, que Cristo nos prometeu, nessa vida, 100 vezes mais e no mundo por vir. É assim que eu oro e peço, em nome de Jesus de novo, amém.